Olá, você meu amigo, minha amiga aqui do Tec Concursos. Como é que você está? Tudo bem? Professor Bruno Lira aqui para que a gente possa dar continuidade ao nosso curso da Lei 8.112/90. Estamos conversando sobre a lei e agora vamos começar um novo tópico. Vamos falar sobre o último tópico da lei, inclusive, que é o tópico que trata sobre a seguridade social do servidor, meus amigos. Esse é o tópico 10.6.14 dos artigos 183 a 230. Vejam só, eu vou trabalhar aqui aqueles pontos que mais caem em prova deste tópico, tá? É um tópico que ele, por exemplo, cai bem menos do que a gente viu agora, regime disciplinar, cai bem menos do que o regime disciplinar, ainda cai um pouco menos do que o processo administrativo disciplinar. Então eu selecionei aqui aqueles artigos que são mais cobrados em prova, que tem mais chance de aparecer na sua prova, para a gente trabalhar aqui. Beleza? Vamos lá, pessoal, olha só. Gente, iniciando aqui, falar sobre esse regime de seguridade social, inicialmente, vamos ver o que diz o artigo 180 e 83, tá? Ele vai dizer assim pra gente: a União manterá um plano de seguridade social para o servidor e para a sua família. Primeira informação importante que a gente já pode extrair: esse plano de seguridade social, ele tem como objetivo o servidor e a família do servidor. O parágrafo 1º, gente, ele já vai dizer para quem vai ser o plano de seguridade social. A gente já viu, para a família e para o servidor. Mas é qualquer servidor? Não. Gente, o servidor público que tem direito ao plano de seguridade social, a previdência própria, vamos dizer assim, é aquele servidor público que ocupa cargo efetivo. Nós sabemos que o Estatuto do Servidor Público, ele compreende o servidor que ocupa cargo efetivo e o servidor que ocupa cargo em comissão. Efetivo e em comissão. Os dois são estatutários, vamos assim dizer, porque os dois são regidos pelo Estatuto. Mas desses dois, o que ocupa cargo em comissão, pessoal, ele é seletista. Ele é regime geral de previdência. Ele contribui para o INSS. O servidor que exerce cargo em comissão contribui para o INSS. Regime geral de previdência social. Já o servidor que exerce cargo efetivo, meus amigos, é um regime próprio de previdência social. O que é o regime próprio, professor? É o regime de seguridade social do servidor público, que não é gerido pelo INSS. É gerido pelo próprio ente de previdência, o órgão de previdência da entidade. Então, por exemplo, aqui na Paraíba nós temos uma entidade, uma autarquia, que é a PBPrev. A PBPrev é como se fosse o INSS, só que é do servidor público, a PBPrev. O INSS cuida do regime geral. A PBPrev é o regime próprio de previdência dos servidores públicos estaduais da Paraíba. Tranquilo, pessoal? Então, essa é a lógica quando ele diz aqui, ó. O servidor ocupante de cargo em comissão que não seja simultaneamente ocupante de cargo ou emprego efetivo na administração direta, autárquica e fundacional, não terá direito aos benefícios do plano de seguridade social, com exceção da assistência à saúde. Então, o cargo em comissão, dentre os benefícios do plano de seguridade do servidor, o cargo em comissão tem direito apenas à assistência à saúde, somente assistência à saúde, tá? Ok, pessoal, o parágrafo 3º diz assim pra gente, ó. Será assegurada ao servidor licenciado ou afastado sem remuneração. Existem algumas licenças que a gente viu aqui durante o curso, algumas licenças e alguns afastamentos que são sem remuneração. Então esse servidor, gente, que está licenciado ou afastado sem remuneração, é assegurado a ele a manutenção da vinculação ao regime do plano de seguridade social do servidor público, mediante o recolhimento mensal da respectiva contribuição. Então, ele mesmo afastado sem remuneração, ele vai continuar vinculado ao regime e todo mês ele vai pagar. Ele pagava, por exemplo, 11% da remuneração dele, ele contribuía, era descontado no contra-cheque, mas e agora? Que ele não tem mais contra-cheque porque ele está afastado sem remuneração. Agora ele vai lá e paga. A administração pública vai arrumar um jeito, uma forma de pagamento, organizar uma forma de pagamento, e aí ele vai lá mensalmente pagando esse percentual, tá?
mediante recolhimento mensal da respectiva contribuição, no mesmo percentual devido, pessoal, pelos servidores em atividade, no mesmo percentual, incidente sobre a remuneração total do cargo a que faz jus no exercício de suas atribuições, computando-se para esse efeito, inclusive vantagens pessoais, tá? São informações importantes aqui a respeito do plano de seguridade. O 184 diz que o plano de seguridade social visa a dar cobertura aos riscos a que estão sujeitos o servidor e sua família, e compreende um conjunto de benefícios e ações que atendam às seguintes finalidades. Então veja, o objetivo, pessoal, do plano de seguridade social é cobrir os riscos. Cobrir os riscos. Cobrir os riscos que estão sujeitos o servidor e sua família. É dar uma certa garantia. Esse é o plano de seguridade social. Por isso é tornar o servidor ou a família trazer uma certa segurança. Por isso que é plano de seguridade. E aí quais são as finalidades? Quais são as finalidades que devem ser atendidas para o plano de seguridade? Primeiro, garantir meios de subsistência nos eventos de doença, invalidez, velhice, acidente em serviço, inatividade, falecimento e reclusão. Ou seja, garantir uma subsistência, garantir que a pessoa não passe necessidade de subsistência, certo? Proteção à maternidade, proteção à adoção e à paternidade. Tem objetivo também o plano de seguridade. E assistência à saúde. Essas são as finalidades do plano de seguridade social. Parágrafo único diz: os benefícios serão concedidos nos termos e condições definidos em regulamento, observadas as disposições desta lei. Então deve-se ter um regulamento especificando como é que vai ser garantido esse benefício, tá? Os benefícios do plano de seguridade social do servidor, pessoal, compreendem. Aqui nós vamos trazer dois grupos. Aqui nós temos benefícios que são garantidos ao servidor e tem um grupo um segundo grupo, que são benefícios garantidos à família do servidor, tá? Então, primeiro, quanto ao servidor, quais são os benefícios garantidos ao próprio servidor público? Primeiro, a aposentadoria. O servidor vai se aposentar. Auxílio natalidade, quando tiver filho, seja servidora gestante ou servidor, quando a gestante, a mãe não é servidora, a gente vai chegar lá. Salário família, licença para tratamento de saúde, licença gestante, a adotante e a paternidade, licença por acidente em serviço, assistência à saúde, garantia de condições individuais e ambientais de trabalho satisfatórias. Esses são os benefícios quanto ao servidor público, tá, gente? Benefícios quanto ao servidor. Agora, quanto ao dependente. O dependente tem direito a 4 benefícios. Quais são eles? Pensão vitalícia ou temporária. Auxílio funeral, após a morte do servidor. Auxílio reclusão, caso o servidor venha a ser preso. E assistência à saúde. São 4 benefícios concedidos ao dependente do servidor, tá? O artigo 186, gente, diz assim, ó, o servidor será aposentado. Aqui ele vai trazer quais são os tipos de aposentadoria. A gente falou sobre diversos benefícios agora, tá? Eu quero focar um pouquinho com você agora sobre a aposentadoria. Quais são os tipos de aposentadoria que ele vai trazer? O servidor será aposentado. Eu coloquei aqui, pessoal, vide artigo 40 da Constituição, porque vejam só. O artigo 40 da nossa Constituição Federal, ele traz uma reforma da Previdência. Todo mundo ficou sabendo que houve uma grande reforma da Previdência promovida lá na Constituição Federal. Essa reforma da Previdência, ela entrou tanto na Previdência Geral, mas ela também causou incidência lá no artigo 40. O artigo 40 trata sobre o regime próprio de Previdência, que é a Previdência do servidor público. Pois não, então, houve grandes mudanças lá, só que essas mudanças que houveram lá na Constituição, elas não refletiram aqui na Lei 812 ainda. Não trouxe reflexo para a Lei 8.112. Por isso a gente vai ver alguns pontos aqui que estão inclusive desatualizados. Tá? Mas é letra de lei. É letra de lei. Por que desatualizada? É porque a lei está atualizada e você trouxe ela desatualizada? Não, gente, não é isso. Está desatualizado porque a Constituição tem uma nova redação a respeito dessas regras e essa redação da Constituição não foi refletida na Lei 812 ainda. Então a redação da Lei 8.112 hoje no site do Planalto ainda é dessa forma, que eu vou mostrar para vocês. Tudo bem? Na prova, como a prova é literal, legalista, a gente tem que ir na letra de lei mesmo. A não ser que ela fale nos termos da Constituição Federal, aí é diferente.
aposentado por invalidez permanente. Lá na Constituição Federal diz assim, agora não é mais por invalidez, é por incapacidade permanente para o trabalho, tá? Mas ele fala aqui, a aposentadoria por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei e proporcionais nos demais casos. Primeiro ponto. A regra, meus amigos, a regra é que na aposentadoria por invalidez, os proventos são proventos proporcionais ao tempo de contribuição, tá? Então, por exemplo, eu trabalhei 15 anos, mas aí eu fui aposentado por invalidez. Se eu recebia 10 mil reais, eu não vou receber 10 mil reais na aposentadoria. Até porque esse valor é um valor que ultrapassa o teto, que aí não pode mais. Nós vamos pegar um valor menor. Eu recebia, por exemplo, 4 mil reais na atividade. Aí eu me aposentei por invalidez. Eu não vou receber 4 mil reais na aposentadoria. Por quê, professor? Porque eu trabalhei só 15 anos. E a aposentadoria por invalidez, como regra, ela vai levar proventos proporcionais para a aposentadoria, para a inatividade. Então é feito um cálculo e eu não recebo o integral, que são os 3 mil. Os 4 mil, por exemplo. Não recebo os 4 mil, que é integral. Recebo menos. É feito um cálculo proporcional ao tempo de contribuição. Tá? Essa é a regra, gente. A aposentadoria por invalidez gera proventos proporcionais. Mas a exceção, ele diz aqui, ó. Quando decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, nesses casos, aí é provento integral, tá? Acidente em serviço, moléstia profissional, doença grave, contagiosa ou incurável, o cara vai ser aposentado por invalidez e recebe proventos integrais. Ô professor, o que é uma doença grave? O que é contagioso? O que é incurável? Professor, quando eu fico gripado, professor, é incurável praticamente minha gripe. Não, gente, calma. Doença incurável, contagiosa ou doença grave são doenças que nós vamos ver já no parágrafo aqui do artigo 186, nós vamos ver quais são essas doenças, tá? Então segura um pouquinho que a gente vai ver o que ela chama como doença grave, contagiosa ou incurável. O servidor também vai ser aposentado, gente, compulsoriamente aos 70 anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Gente, aqui também é uma aposentadoria proporcional, com proventos proporcionais, porque é a aposentadoria compulsória. A aposentadoria compulsória é aquela que quando você chega a uma certa idade, é rua, porque você tem que sair. Você vai ser aposentado, não é demitido, é aposentado, mas tem que sair, tem que se aposentar, tá? Por que é compulsória, professor? E por que é proventos proporcionais? Veja, é proporcional porque, vamos supor, eu cheguei na idade da aposentadoria compulsória. Só que quando eu cheguei na idade da compulsória, eu só tenho 10 anos de serviço. Então não vou receber integral, vou receber proporcional a esse tempo de contribuição, tá? Ok. Gente, outro ponto importante. Aqui ele fala que a aposentadoria compulsória ocorre aos 70 anos de idade. Cuidado, tá, gente? Essa idade já foi atualizada há muito tempo. Só que não na 8.112. A Constituição Federal, em meados de 2015, salvo engano, ela editou uma PEC, a PEC da Bengala, não sei se ficou conhecida dessa forma, que ela trouxe a possibilidade da aposentadoria compulsória ter uma idade de 75 anos. Ela diz assim, a Constituição Federal hoje diz assim, a aposentadoria compulsória será aos 70 anos ou aos 75 anos nos termos da lei complementar, tá? Assim ficou a redação da Constituição. Ou seja, é 70 anos, lá na Constituição é 70 anos como regra, mas admite a possibilidade de 75. Só que a aposentadoria compulsória de 75 anos de idade é uma norma constitucional de eficácia limitada. Por quê? Porque ela não é auto-aplicável. Ela diz 75 anos nos termos da lei complementar. Logo em seguida, amigo, logo que essa PEC foi promulgada, logo em seguida foi editada uma lei complementar alterando a aposentadoria compulsória para 75 anos de idade, em todos os entes federativos, tá? Então hoje, na prática, a aposentadoria compulsória é de 75 anos de idade. Agora ocorre que na Lei 8.112 ainda está a idade desatualizada, que é 70 anos. Então só para você se ligar. Em prova eu acho difícil a banca querer mexer com isso, né? Porque, olha, se ela colocar na prova lá como correto, como 70 anos, vai estar incorreto com base no ordenamento jurídico, porque hoje já é 75. Então, se ela colocar 70, está desatualizado. Se ela colocar como correto 75, está errado também porque está contra a letra da lei, está contra a redação da 812, então pode gerar questionamento. Uma resposta ou outra gera questionamento para ela. Então, eu sendo a banca não cobraria esse ponto. Acho improvável ela cobrar também, tá?
A aposentadoria, além de ser por invalidez, além de ser compulsória, também pode ser voluntária. Voluntária é quando eu faço um requerimento para me aposentar, tá? É quando eu quero me aposentar. Essa aposentadoria voluntária, pessoal, vai ser aos 35 anos de serviço. 35 anos de serviço se eu sou homem, ou 30 anos de serviço para a mulher e recebe proventos integrais. O homem trabalhou 35 anos, proventos integrais. A mulher, 30 anos, proventos integrais, tá? Letra B. Aos 30 anos de efetivo exercício, em funções de magistério, se professor, e 25 anos, se professora, com proventos integrais também. Lá na Constituição Federal já há previsão, né, pessoal, de redução de 5 anos de aposentadoria do professor. Então, se for 30 anos de efetivo exercício como professor ou 25 anos como professora, recebe proventos integrais. E aqui, gente, tem que ser efetivo exercício, tá? Embora a nossa jurisprudência admita que funções que sejam funções privativas do magistério, por exemplo, uma função de direção, de coordenação pedagógica, se você passou, por exemplo, se homem, 30 anos, você passou 25 anos, por exemplo, como professor e 5 anos como diretor, como coordenador pedagógico, funções inerentes e privativas ao cargo de magistério, de professor, também vai ser incluído, vai valer, tá? Vai valer. O que não pode é você passar, por exemplo, 25 anos como professor e 5 anos como técnico administrativo. Aí não entra na conta não, tá? Aí você não tem direito a essa aposentadoria especial. Tem que ser funções do magistério. Beleza. 30 anos de serviço se homem, aqui não é professor, aqui é qualquer caso, tá? 30 anos se homem, 25 se mulher, mas aqui é provento proporcional a esse tempo. Se eu não sou professor, tem que ser 35 anos homem ou 30 mulher. Se não for 35 homem, se 30. Se não for 30 mulher e sim 25, aí é provento proporcional. A não ser que eu seja professor. Se eu for professor, beleza. Mas se eu não for, provento proporcional. E tem que ter um requisito de idade aqui também, que eu posso me aposentar. Ora, independentemente do tempo de contribuição, eu posso me aposentar se eu tiver 65 anos homem ou 60 anos mulher e proventos proporcionais, independentemente do tempo de contribuição. Eu tenho 10 anos, 5 anos, mas eu completei 65 anos homem, eu posso me aposentar. Agora também é provento proporcional, tá? Provento proporcional. Parágrafo 1º, gente, fala que eu citei para vocês lá no início. Ele traz aqui quais são as doenças graves, contagiosas. Então ele diz assim, ó, consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis. Aqui se refere ao inciso 1 deste artigo, graves, contagiosas ou incuráveis. Aí ele fala tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase, cardiopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível incapacitante, espondioartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de mal de Paget, síndrome de imunodeficiência adquirida, que é a AIDS. E outras, olha só, isso aqui é um rol exemplificativo, tá, gente? Porque ele diz assim, ó, e outras que a lei indicar, com base na medicina especializada. Então esse rol de doenças aqui é um rol exemplificativo, mas a lei pode indicar outras doenças graves além dessas, tá? Na hipótese do inciso 1, que é a aposentadoria por invalidez, o servidor será submetido à junta médica oficial. Ora, para que ele se aposente por invalidez, é necessário que seja averiguado se de fato ele está inválido. Então, por isso que ele deve ser submetido a uma junta médica oficial. Essa junta vai atestar a invalidez quando caracterizada. A incapacidade, ela vai atestar a invalidez quando caracterizada. A incapacidade para o desempenho de atribuições do cargo ou a impossibilidade de se aplicar o disposto no artigo 24. Então, essa junta médica vai verificar o quê? Peraí, primeiro, não tem mais condições de ele exercer esse cargo, beleza. Outra coisa que ela vai verificar, não tem mais condições de promover uma readaptação. Ela vai verificar isso, porque se tiver condições de ele ser readaptado, ele vai ser readaptado. Agora, se não tiver como ser readaptado, aí sim a gente vai promover a aposentadoria por invalidez. O artigo 87 fala sobre a aposentadoria compulsória. E aí ele diz assim pra gente. A aposentadoria compulsória será automática. Completou a idade, deve ser deferida a aposentadoria compulsória. Tá? Automática. E é declarada por ato. Com vigência a partir... Olha só, a vigência da aposentadoria compulsória, gente, é a partir do dia imediato àquele em que o servidor atingir a idade limite para a permanência do serviço público. Ou seja,
quando ele completa a idade, no dia imediato ao dia que ele completa a idade, é aquele dia que vai ter vigência a aposentadoria compulsória. Veja, gente, a aposentadoria, a vigência da aposentadoria compulsória é a partir do dia imediato que ele completa 70 anos aqui na redação da lei, ou 75 na lei complementar, mas enfim. É o dia imediato que ele completa a idade. A vigência é a partir daí. Eu não preciso dizer... Vai haver publicação? Vai. Mas a vigência não é a partir da publicação no Diário Oficial. A vigência é a partir do dia imediato ao dia que ele completa a idade. Deu para entender? E por que ele fala aqui, professor, que é declarada por ato? Gente, a aposentadoria, ela é automática, ela tem vigência a partir do dia imediato que ele completa a idade. Porque quando ela fala que é declarada por ato, é que vai haver uma publicação no Diário Oficial apenas para formalizar a aposentadoria. Mas os proventos que ele recebe e, efetivamente, a aposentadoria tem início no dia imediato que ele completa a idade. Então, chegou no dia imediato que ele completa a idade, ele nem precisa mais ir para o órgão. Pode ficar em casa. Ah, mas não houve ainda a publicação no Diário Oficial. Não importa, amigo. A aposentadoria já começou. A publicação no Diário Oficial é apenas uma formalidade. Beleza? Agora, a aposentadoria voluntária ou por invalidez, ela vai ter início, ela vai vigorar a partir da data de publicação do ato. Aqui já é diferente. Veja, na compulsória, a vigência é a partir do dia imediato àquele que o servidor atingir a idade limite. Já na voluntária invalidez, a vigência é a partir da data de publicação. Tá vendo como é diferente? Diferente, que é a partir da data de publicação. A aposentadoria por invalidez será precedida de licença para tratamento de saúde. Primeiro, quando o servidor, gente, ele tem algum tipo de limitação, algum tipo de incapacidade para o trabalho, de invalidez, primeiro ele vai ser posto em licença para tratamento de saúde para ver se ele se recupera. Então ele vai para uma licença, aí vai fazer um tratamento médico para ver se recupera. Se chegar, meus amigos, 24 meses de licença e ele não se recuperar, aí a gente vai tentar readaptar, se não conseguir, a aposentadoria por invalidez, tá? Parágrafo 2º. Expirado o período de licença e não estando em condições de reassumir o cargo ou ser readaptado, o servidor será aposentado. É o que eu acabei de falar. O lapso de tempo compreendido entre o término da licença e a publicação do ato de aposentadoria será considerado como prorrogação de licença. Como assim, professor? Vamos lá. Exemplo. O cara está aqui. A licença teve início aqui. Licença. Terminou a licença. Quando terminou a licença, foi verificado que de fato ele não tem como voltar. Nem ser readaptado. Beleza, vamos fazer uma aposentadoria por invalidez. Só que a aposentadoria não ocorre em um dia. Ele vai fazer perícia, etc. A publicação aconteceu aqui, ó. No Diário Oficial da União foi publicada a aposentadoria dele. DOI foi publicada a aposentadoria. Pronto. Veja, então a partir daqui vai começar a aposentadoria dele. E esse período, professor, que terminou a licença para o início da aposentadoria. Ora, nesse período, a lei está dizendo que vai ser considerado como prorrogação da licença. Esse período aqui é prorrogação da licença. Tá bom? O provento da aposentadoria será calculado com observância do disposto no parágrafo 3º do artigo 41. Quando ele fala que o provento vai ser calculado, pessoal, com observância no disposto do parágrafo 3º do artigo 41, ele está dizendo aqui que é a questão da irredutibilidade de vencimento, tá? Essa é a regra do parágrafo 3º do artigo 41, não pode ter irredutibilidade de vencimento. Ou seja, nas revisões que forem feitas na aposentadoria, nos proventos de aposentadoria, não pode haver redução. E ele deve ser revisto na mesma data e proporção, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade. Sempre que os servidores em atividade tiver algum tipo de aumento, por exemplo, concede esse aumento também para o aposentado. São estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidas aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes de transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria. Então, qualquer tipo de vantagem que é concedida a quem está na atividade deve ser concedida também a quem está na inatividade. Quando proporcional ao tempo de serviço, o provento não será inferior a 1/3 da remuneração. Perfeito esse artigo, tá, gente? Vejam só. Nós vimos aqui vários casos
em que o provento ele não é integral, é proporcional. Então, na aposentadoria, por exemplo, por invalidez, como regra, na aposentadoria compulsória, provento proporcional, na aposentadoria voluntária por idade, na aposentadoria voluntária por 30 anos se homem e 25 se mulher. Todos esses casos que eu te falei são proventos proporcionais. Então é feito um cálculo, por exemplo, ora, se eu trabalhasse 35 anos, eu teria direito a integral. Se eu trabalho 20 anos, eu reduzo proporcionalmente o valor do provento, tá? Mas veja, esse valor do provento ele não pode ser menor que 1/3 da remuneração da atividade. Se o cara, por exemplo, gente, ganhava aí 10 mil na atividade, por exemplo. Quando ele vai se aposentar e os proventos são proporcionais, ele não pode receber menos do que 3.333, que é 1/3, por exemplo. Não pode. Ah, professor, mas ele trabalhou só 5 anos. Ele só trabalhou 5 anos no serviço público, não tem problema. Se a gente fosse fazer o cálculo, ele ia receber muito menos que 1/3. Não, mas o mínimo é 1/3. O mínimo é 1/3 quando o provento é proporcional. Tranquilo? O auxílio natalidade, olha que bacana esse auxílio, tá, gente? O auxílio natalidade é devido à servidora por motivo de nascimento de filho, em quantia equivalente ao menor vencimento do serviço público, inclusive no caso do natimorto. Primeiro, a servidora, quando vai ter filho, no momento do nascimento do filho, ela tem direito a esse auxílio. Esse auxílio, gente, não são parcelas mensais, não. Não. Esse auxílio é uma parcela recebida pela servidora. Qual é o valor, professor? Quantia equivalente ao menor vencimento do serviço público. Então, o menor vencimento do serviço público, a gente vai ver qual é o menor vencimento, e pode ser de variados valores esse menor vencimento. Pega o menor vencimento do serviço público daquele órgão, por exemplo, e aí a gente paga esse valor para a servidora como auxílio natalidade. Inclusive no caso de natimorto. Natimorto é o quê? Quando o filho nasce, mas nasce entre aspas, né? Quando vai ter a gestação, vai ter o parto, mas no momento do parto, aquela criança ela vai ser retirada do ventre de sua mãe morta, sem vida. Então, nesse caso, é o natimorto, mas ainda assim essa mãe ela vai ter direito ao auxílio natalidade, tá? Na hipótese de parto múltiplo, o valor será acrescido de 50% por nascituro. Nascituro é a criança que nasceu, tá, gente? Gente, o que é parto múltiplo? A nascituro, na verdade, é a criança que vai nascer, a criança que está no ventre da mãe. Mas veja, o que é parto múltiplo, professor? Parto múltiplo são casos de gêmeos, trigêmeos e assim vai. Se a mãe, por exemplo, tem trigêmeos, ela recebe um auxílio natalidade no valor correspondente ao menor vencimento do serviço público e recebe 50% desse valor por cada filho a mais. Então, vamos supor que o menor vencimento do serviço público, por exemplo, é R$1.000. Menor vencimento, não é remuneração não, tá? É vencimento. Menor vencimento do serviço público é R$1.000. Então, ela recebe R$1.000 por um filho, 500 pelo segundo filho, mais 500 pelo terceiro filho. Veja, é no caso de parto múltiplo. Não estou dizendo que ela teve um filho hoje, daqui a um ano teve outro filho, não. É parto múltiplo, ou seja, gêmeos, trigêmeos. Em um parto só ela tem vários filhos. Então, nesse caso, integralmente ela recebe auxílio para um filho e para os demais 50% por cabeça, vamos dizer assim. 50% por cada filho. Tá? Beleza? Ok. O auxílio será pago ao cônjuge ou companheiro, servidor público, quando a parturiente não for servidora. Interessante também esse direito aqui, tá? Por exemplo, eu sou servidor, minha esposa não é. Mas se minha esposa tem filho, ela não é servidora, então ela não pode receber. Mas eu posso receber. Ora, foi minha esposa que teve, então eu posso receber. Se ela fosse servidora, quem receber era ela. Como ela não é, quem recebe sou eu. Porque eu sou servidor, tá? Então o auxílio será pago ao cônjuge ou companheiro, servidor público, quando a parturiente não for servidora. Vamos fazer questão, meus amigos, para a gente encerrar nossa aula de hoje. A questãozinha da banca CETRED aqui diz assim, ó. De acordo com a Lei 8.112 de 90, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias, fundações públicas federais, os benefícios do plano de seguridade social do servidor compreendem quanto ao dependente, tá, pessoal? Ele quer saber especificamente aqui referente ao dependente. Beleza? Quanto ao dependente. O dependente tem 4, tá? Vamos trabalhar quais são eles. Letra A, licença por acidente de serviço. A licença por acidente de serviço é ao servidor. É para o servidor e não para o dependente. Auxílio funeral, tá beleza. Tá ok. Auxílio funeral, tá ok. Reclusão, tá ok. Salário família, não. Salário família, quem recebe é o servidor. É o servidor por cada filho que ele vai ter, tá? Aposentadoria vitalícia e temporária. A aposentadoria é para o servidor. O que é para o dependente é a pensão, tá?
Então o dependente tem a pensão vitalícia temporária, auxílio reclusão, o auxílio funeral e a assistência à saúde. Auxílio funeral tá beleza, reclusão tá beleza, assistência à saúde tá beleza. Letra C, pensão vitalícia temporária, ok. Auxílio funeral e reclusão, ok. Assistência à saúde, ok. Letra C, gabarito. Letra D, licença gestante, não, isso aqui é para servidora. Salário família para servidora. Licença para tratamento de saúde para a servidora. Auxílio natalidade para a servidora ou para o servidor. Então, letra C é a única que está correta. Vamos para mais questões. Questão aqui para auditor da Universidade Federal Rural de Pernambuco diz assim, ó. Nos termos da Seguridade Social do servidor, prevista na Lei 8.112/90, com redação dada pela Lei 10.667, é correto afirmar, letra A, a União assegurará ao servidor licenciado ou afastado sem remuneração a manutenção da vinculação ao regime do Plano de Seguridade Social do servidor público. Perfeito. Ele, por exemplo, ter uma licença para tratar de interesses particulares, ele vai continuar vinculado. A gente já falou isso. Mediante o recolhimento mensal da respectiva contribuição, em diferente percentual devido pelos servidores em atividade. Opa. Aqui já tem um erro. Diferente não. É o mesmo percentual devido pelos servidores em atividade. É o mesmo percentual, não é diferente não. Por isso é errada a letra A. Letra B. O regime jurídico dos servidores públicos civis da União elenca um rol de benefícios a que faz jus o servidor, bem como os seus dependentes, desde que preenchidos os requisitos legais, sendo, quanto ao servidor, previstos os benefícios de auxílio reclusão, auxílio funeral e salário família. Está errado por quê? Auxílio reclusão e auxílio funeral não é quanto ao servidor, é quanto ao dependente, é para o dependente. Salário família, beleza, para o servidor. Mas auxílio reclusão é quando o servidor é preso. Auxílio funeral quando o servidor morre. Então é para a família, para o dependente, tá? Letra C. Com relação aos benefícios de aposentadoria previstos pela Seguridade Social do Servidor Público Federal, devidamente disciplinada por lei, não serão estendidos aos inativos os benefícios ou vantagens posteriormente concedidas aos servidores em atividade. Gente, tá errado. A lei diz que serão estendidos sim aos inativos os benefícios ou vantagens posteriormente concedidas aos servidores em atividade. Ele vai ter direito. É dado aumento ao servidor em atividade, dá aumento ao provento também, tá? Letra D. Quando proporcional ao tempo de serviço, o provento poderá ser inferior a 1/3 da remuneração da atividade. Gente, poderá de jeito nenhum. Eu acabei de falar com você, não poderá. Quando proporcional ao tempo de serviço, o provento não poderá ser inferior a 1/3 da remuneração da atividade. E letra E. A lei prevê que o servidor ocupante de cargo em comissão, que não seja simultaneamente ocupante de cargo ou emprego efetivo na administração direta, autárquica e fundacional, terá direito ao benefício da assistência à saúde do plano de seguridade. É uma questão capciosa, por quê? Porque a regra, a gente sabe que a regra é que o servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissão, a regra é que ele não tem direito ao plano de seguridade. Aí a questão vem dizendo que esse servidor vai ter direito. Aí você, meu Deus, mas a lei diz que não tem direito. Calma. A lei diz que o ocupante exclusivamente de cargo em comissão não tem direito ao plano de seguridade social, salvo assistência à saúde, ou seja, a assistência à saúde é o único benefício que é garantido também para o servidor ocupante de cargo em comissão. Então, nesse caso, a questão está trazendo a exceção, tá? A questão está trazendo a exceção. Então, de fato, a lei prevê que esse servidor, que é ocupante de cargo em comissão, que não seja simultaneamente ocupante de cargo ou emprego efetivo da administração pública, a lei prevê que esse servidor tem direito ao benefício de assistência à saúde do plano de seguridade. Perfeito, letra E. Nesse caso, sim. Tranquilo? Vamos fazer mais uma questão e a gente encerra a nossa aula. Questãozinha da banca Comperv diz assim, ó. À luz das normas previstas na Lei 8.112, o benefício do auxílio natalidade é devido à servidora por motivo de nascimento de filho, enquanto é equivalente ao menor vencimento do serviço público, inclusive no caso de natimorto, sendo que, na hipótese de parto múltiplo, o valor será acrescido de 50% por nascituro. É o percentual que a gente viu agora há pouco também, tá? Não é 20, não é 40, não é 30. A questãozinha foi mais tranquila porque o percentual é fácil de lembrar. Beleza? Então, meu amigo, minha amiga, concluímos uma aula por aqui. Eu espero que você tenha entendido tudo que eu tenha passado nesse início de Seguridade Social.
Eu te encontro na nossa próxima aula para a gente continuar falando sobre o nosso tema de Seguridade Social, beleza? Eu espero que você tenha gostado da aula, espero que você tenha aprendido bastante. Qualquer dúvida que você tenha, você pode ir lá no meu Instagram, manda tua dúvida aqui, ó, no meu Instagram, que assim que possível eu te dou um retorno. Combinado? Valeu, um forte abraço, eu te aguardo na próxima aula.